Bem-vindos ao canal Conexões Interdimensionais, cujo assunto principal é tratar da evolução humana e seu empoderamento perante as adversidades da vida, sendo um canal cristão que segue a crença da reencarnação, do qual o foco não está em nenhuma doutrina, somente nas leis universais. Neste vídeo, estarei descrevendo como funciona a materialização dos pensamentos, a influência que o mesmo tem em sua vida, o oculto e o manifesto, a explicação de como transmutar sua energia e mudar a forma de pensar, obstáculos que se encontram no caminho e como os vencer para alcançar o desenvolvimento espiritual. Todo pensamento cria uma imagem representativa no campo astral, independente da intensidade. Quando o pensamento se torna insistente, começa a ganhar forma, cor e densidade, independente de ser algo positivo ou negativo. Conforme é desprendida energia mental sobre tal pensamento, a forma pensamento começa a ganhar força. Ganhando força, deixa de ser um simples pensamento e passa a se transformar em imaginação, para posteriormente vir a ser materializado no campo material. Para que possa se tornar manifesto tal pensamento, é necessário desprender energia mental. Dependendo do caso, a própria força vital do pensante é enviada a tal objetivo. Não é necessário a imaginação do objeto de desejo para a criação da forma pensamento no plano astral. Somente o fato de você pensar já cria. Podendo o pensamento ser tão rápido e intenso que com a intensidade do mesmo já é criado a imaginação e a manifestação no ato de pensar, não existindo uma regra para o mesmo se tornar manifesto. Por vezes, pode desejar muito algo, mas, por não dedicar a força necessária, demora a ocorrer e, em muitos casos, nem ocorre. Quando falamos em materialização, outros fatores são essenciais para o mesmo se concretizar, sendo essencial a palavra dita e a movimentação em direção ao mesmo. De nada adianta querer materializar algo e desprender energia mental ou vital a outros objetivos que só servirá para tirar o foco do objeto de desejo, sendo que o mesmo pode tardar a concretizar ou até impossibilitar de acontecer. Podendo usar como exemplo uma xícara de café. Caso sinta vontade em beber, somente o fato de pensar, este já se torna uma forma pensamento. Se o desejo pelo café não é saciado e o pensamento continua focado, aquele vai se intensificando no campo mental até que o mesmo se torne manifesto. Caso a vontade não seja saciada, contudo, se esquecer e focar em outra coisa, essa forma pensamento vai se diluindo do entorno do campo mental até se apagar por completo. Assim ocorre com a maioria dos pensamentos ou desejos. Para algumas situações de materialização, a palavra dita não se faz necessária, somente dependendo da movimentação. Em outros, somente a fala já é o bastante, sendo relativo a cada circunstância. No exemplo do café, se você o fizer, não precisará utilizar da palavra, somente a ação se faz necessária. Mas se for comprar, será necessário o movimento e se pronunciar. Utilizei de um exemplo simples. Contudo, nem tudo que se pensa e deseja materializar depende somente do pensador, em sua maioria envolvendo mais pessoas. Quanto maior o desejo, mais complexo se torna a materialização. Mais controle mental físico e da fala se faz necessário, também se fazendo importante considerar os outros envolvidos. Sendo assim, para aqueles anseios de maior grandiosidade, é necessário unir todos os elementos, força mental e vital, palavra dita e movimentação. Quando a junção de todos os elementos se fazem presentes para que a materialização de algo complexo ocorra, existe a necessidade da quebra de muitos paradigmas, e por esse motivo, existem coisas que são tão demoradas a se concretizar. Por vezes, você deseja ardentemente alcançar um objetivo, mas o campo mental pode estar permeado de crenças limitantes, que lhe enviará a um combate direto com o ego. Este lhe trará bloqueios, pois no passado, coisa parecida já deu errado. Assim, se fará necessário percorrer todo um processo de evolução antes de concretizar aquele intento. Por esse motivo, quanto maior o desenvolvimento espiritual, maior a facilidade para atingir os objetivos, ou compreender que o mesmo não é para você. Assim, se faz notável que o simples fato de desejar não quer dizer que o mesmo venha a ocorrer. Também vale ressaltar que, apesar de você dedicar todos os impulsos necessários, caso o campo mental não vença o ego, não irá se concretizar.
Também é necessário compreender que existem coisas que são barradas espiritualmente, por questões kármicas ou da própria evolução. Se nasceu com determinado objetivo encarnatório e deseja algo que lhe enviaria para o sentido oposto, poderá dedicar a força que for, que jamais irá manifestar. Outros casos, você poderá concretizar, mas somente no momento apropriado, após passar por outras etapas da evolução. É necessário compreender que conforme você desenvolve sua evolução, a espiritualidade passa a acompanhar mais de perto sua encarnação. Por vezes, outras pessoas com menos preparo material podem chegar a alcançar os mesmos objetivos em um tempo mais curto. E isso ocorre justamente por conta da programação encarnatória, podendo ocorrer de aquele estar programado a alcançar mais rápido, por ser necessário para não desistir da jornada, e você demorar mais justamente para que sua determinação e ações sejam testadas diante dos obstáculos. A compreensão de que cada pessoa desenvolve uma função perante a humanidade e tem sua peculiaridade de desenvolvimento é importante para que não haja o abandono diante do percurso a ser trilhado. É preciso compreender que existe uma constante evolução, mesmo quando não perceptível, independente da idade carnal ou espiritual. A evolução jamais se finda, ao menos que a pessoa não deseje evoluir, sempre existindo áreas a serem aperfeiçoadas e obstáculos a vencer. Contudo, quando se trata da materialização frente a um objetivo que está destinado a chegar a você, por conta de uma missão de alma, será notório que não se faz necessário desprender tanta força para o mesmo se tornar manifesto. Mesmo quando o objetivo não está por completo, perceberá que parte dele é de fácil conquista. Sendo assim, justamente para que consiga vencer cada etapa necessária, sem causar desânimo ou abandonar. Nos casos de missão de alma, a espiritualidade coloca determinados obstáculos para testar a dedicação que terá ao chegar ao objetivo. Por aquilo ser algo que lhe trará uma enorme gratificação interna e também por trazer um salto na evolução, é necessário aprender principalmente a humildade e o valor que o mesmo possui, dentre outras coisas que são particulares a cada um. Assim, cria o entendimento de quem você é e aquilo que deseja materializar, se é uma conquista do ego ou da alma. Não fosse assim, ao atingir o objetivo, mesmo sendo uma conquista da alma, acabaria por não valorizar o mesmo, e poderia acabar por ter um prejuízo maior do que se não tivesse alcançado. Também é necessário compreender que existem casos que a materialização de objetivos não depende somente da força de quem está tentando materializar, nem da espiritualidade auxiliadora. A compreensão das leis que regem o universo, nesse caso, é de extrema importância. Que todos possuem karmas é um fato, e normalmente o mesmo é o responsável por não ser possível a concretização de coisas grandiosas. Contudo, alguns casos não são os karmas que impossibilitam a pessoa de conquistar algo, e sim inimigos ocultos. Podemos entender como inimigo oculto uma pessoa que se desamiga, tanto quanto aqueles que declaradamente não gostam de você. É necessário compreender que é impossível saber qual a real intenção ou pensamento de uma pessoa, independente de quanto tempo se convive com a mesma ou o grau de parentesco. Somos seres espirituais, e por mais próximo que o outro possa ser no campo material, espiritualmente nem sempre é assim. Normalmente, quando desencarnados, estão em direções opostas e buscando objetivos diversos, nascendo no mesmo meio, justamente para que possa vencer esses obstáculos e aprender uns com os outros. Sem esquecer que você não conhece as intenções que o outro não expressa. E por mais que possa dizer querer seu bem, ou expressar que está em busca de evolução, infelizmente nem sempre é assim que ocorre. Quando uma pessoa tem inveja, ciúmes, apego ou qualquer outro sentimento ligado à posse, ou que lhe queira trazer prejuízo, ou mesmo já carrega em seu campo mental formas pensamentos que sempre estarão a atacar qualquer pensamento de conquista que você venha a ter. As formas pensamentos fazem parte do inconsciente humano, não existindo a necessidade da pessoa sempre lhe enviar um pensamento específico. Como teias invisíveis, já estão interligadas com seu campo mental, e a menor esperança que você venha a nutrir, seus pensamentos serão atacados. Esses casos são muito comuns e possuem uma enorme influência na vida humana. Assim, sempre se faz necessário estar com os pensamentos elevados,
fazendo o que Cristo pediu, orando e vigiando. Com a oração, mantém a intuição ligada a planos elevados, e a vigia se faz constante dos próprios pensamentos, para que o mesmo não caia na negatividade. Agindo dessa forma, não corre o risco de ser sabotado pelos pensamentos. Ouvir a pensar que algo é uma intuição, quando na verdade é uma influência externa de outra pessoa ligada a você, que está exercendo o desejo dele sobre sua vida. Não podendo esquecer que entre os desencarnados, tem aqueles que se colocam como impedimento perante a sua vida, para simplesmente lhe prejudicar, podendo estar ali por motivos diversos, por serem oponentes de outras vidas, obsessores enviados por outra pessoa a inimigos da obra que irá exercer no plano material. Se estiver a executar planos ligado à espiritualidade de luz, pode contar que ao menos inimigos da obra irá ter. Mas nesse caso, é provável que antes de chegar a atingir o objetivo, tenha toda espécie de empecilho no caminho. Essas são umas das principais formas que somos testados perante a espiritualidade e os homens. Os mesmos nunca irão desistir do intento em lhe prejudicar e estarão constantemente enviando densidade energética a seus pensamentos. O que ocorrerá é que você conseguirá evoluir, e eles não serão capazes de lhe alcançar em seu novo grau vibratório. Todavia, se não alimentar pensamentos elevados, a menor queda sofrerá ataques. Dessa mesma forma, se faz tão dificultoso para as pessoas que passaram por traumas esquecer, os vícios de serem dispersos e aqueles que um dia fizeram parte do convívio serem esquecidos. Crenças são tão difíceis de serem mudadas, guerras de serem findadas, desejos de serem esquecidos, injustiças de serem punidas. Não existe limite para a forma pensamento, e é assim que absolutamente tudo é criado na matéria como conhecemos, existindo todo um processo espiritual por trás de cada pensamento que se torna ação, desde aqueles que são simples, como falar com uma pessoa, do qual é necessário a união de todas as forças, atos e palavras para chegar até o outro, podendo ou não existirem obstáculos espirituais e aquele lhe receber para tal conversa. Tão comum a convivência com outras pessoas, e por ser tão rotineiro, não é dado o devido valor e atenção aos detalhes. Contudo, quando o impedimento vem, é que se faz observar as minúcias de algo tão natural. Quando existe a idealização do desenvolvimento de algo maior, como a invenção ou uma comprovação científica, é necessário ir muito além das forças vitais e mentais, movimento e palavra. Também se fazendo indispensável a utilização da intuição, sabedoria e auxílio espiritual para tal concretização, mesmo quando aquele que exerce a atividade não percebe as influências e a forma como tudo ocorre. Toda essa forma de pensarmos e materializarmos é tão normal que só é notada quando observada ou a espiritualidade quer mostrar que está presente. Assim ocorre desde o início da criação. Temos como exemplo no livro de Gênesis da Bíblia, do qual tudo que foi criado é utilizado a frase, e Deus disse, como os milagres que Jesus operou, do qual ele normalmente utilizava da expressão, tua fé te curou, assim como as profecias que foram entregues. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, encontramos, é pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. Por isso, é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. Essa passagem do livro de Hebreus nos dá a confirmação que as coisas materiais não se originam na matéria, mas através do mundo oculto. Tudo passando pelo campo mental para posteriormente se tornar audível e enfim se concretizar. Também nessa mesma linha de raciocínio, podemos utilizar das obras que são chamadas de demandas espirituais, muito conhecidas como macumbaria, magia ou feitiçaria, podendo ser provado que a mesma energia criadora de obras boas pode ser utilizada para o mal, tudo dependendo de quem está exercendo o poder. Contudo, quando falamos dessas obras, o que ocorre com elas é o inverso, se tornando manifesta a partir de obras materiais que praticam sua função no mundo espiritual, fazendo com que elas escapem às regências espirituais da espiritualidade de luz, e por esse motivo trazem tanto prejuízo à vida humana. Para um entendimento mais simples, podem ser comparadas às formas pensamentos ou às obsessões espirituais. São focadas a trazer determinado prejuízo e as mesmas podem ter duração ilimitada. Todavia, esses mesmos nomes, dos quais são famosos por obras malignas, podem ser pregados a obras boas. Aqueles que são chamados de bruxos, magos, macumbeiros, passam infelizmente por uma desqualificação, pois não é o nome que prova a finalidade da obra, e sim a intenção.
São pessoas dotadas de alto poder de materialização, que na prática é simplesmente uma pessoa que possui grande poder energético em junção de conhecimento do mundo oculto. Muitos pensam que por uma pessoa conhecer os segredos que regem o ocultismo, ou mesmo se faz um sábio espiritual. Porém, isso é mais um erro de comunicação. Aquele que possui sabedoria espiritual conhece e respeita as leis universais. Já quem utiliza de conhecimento para praticar o mal, jamais poderá ser chamado de sábio. Este está bem longe da sabedoria, podendo ser chamado de servo das trevas. Pessoas que possuem alto poder de materialização não são somente os descritos acima, como também médiuns de efeitos físicos, benzedeiros, curandeiros, pessoas que utilizam da telepatia, dentre vários outros fenômenos dos quais encarnados podem dominar entre os dois mundos. Possuir conhecimento e exercer determinado poder não traz a sabedoria para ninguém. A verdade é que todos podemos percorrer os dois mundos conscientemente. Para isso, somente é necessário prática e estudo. Contudo, se o estudo irá lhe transformar em um sábio, vai depender da forma como empregará seu conhecimento. Essa mesma energia da qual estamos abordando também são utilizadas nos trabalhos de benzimento, passe, quando se faz uma oração, ouve uma música, na leitura de um livro, enfim, são várias as formas que pode criar ou dispersar essas formas pensamentos. A criação de uma forma pensamento já ficou claro de como ocorre. Contudo, não é somente se esquecendo do que pensou que ele irá se dispersar. A mudança vibratória por si só deixa para trás toda a forma pensamento. Contudo, a elevação vibratória da mente humana não se faz tão simples como possa parecer. Mudar o padrão dos pensamentos não é algo tão fácil de realizar. Até atingir um novo patamar, a pessoa necessitará passar por várias etapas ao longo do percurso, inclusive a mudança de hábitos e alimentação. A maneira mais simples para a dispersão de formas pensamentos é quando toma um passe ou faz um benzimento. Também existem os trabalhos de mesa radiônica, cromoterapia, dentre algumas outras técnicas que auxiliam na mudança vibracional. Essas técnicas podem auxiliar o indivíduo durante o processo de evolução, levando ao mesmo conforto durante um período, todavia sendo de curta duração. O que muda no momento desses trabalhos são as vibrações do entorno da pessoa, e nada atingindo o pensamento, ou mudando as companhias carnais ou desencarnadas que o mesmo possui. A mudança de ambiente e companhias é de extrema importância para a elevação, pois somente assim poderá mudar a forma de pensar. Sem essas mudanças, não existe uma mudança de vibração do indivíduo, e essas técnicas somente servirão como tratamento paliativo, podendo nem surtir efeito ou sendo até prejudicial, dependendo de quem está a aplicar o tratamento. Lembrando que, como estamos falando de algo que está oculto aos olhos humanos, aquele que está realizando o trabalho precisa estar em um padrão vibratório superior ao que busca auxílio. Se o trabalhador estiver com pensamentos densos ao seu entorno ou tiver hábitos inferiores em sua vida, este passará por sua própria vibração, que é baixa, àquele que já está com problemas, prejudicando em muito aquele. E no caso daqueles que não têm nenhum problema, somente frequente o local por ser um ambiente religioso, ao passar por mãos de trabalhadores desse nível, podem absorver a densidade dos mesmos. Quando falamos em obras que são feitas no sentido inverso, que parte da matéria para o mundo oculto, existem muitas, podendo ser usadas para o bem ou mal, e as técnicas utilizadas para a maioria são as mesmas. Ao analisar aquelas que são prejudiciais, são realizadas como despachos, bonecos de vodú, amarração ou separação, dentre outros tipos. Ao criar, a pessoa tem o intuito de prender a vítima a partir de seu espírito ou corpo mental, podendo também serem realizadas para prejuízo de grupos ou até um nível global. Essas práticas surtem efeito sim. Normalmente são lentas e silenciosas, até chegar ao ponto que em muitos casos se torna irreversível. Elas agem praticamente como as formas pensamentos, mas por estarem ligadas diretamente ao espírito ou à mente, e existir um objeto material que mantém a ligação, são mais difíceis de serem dispersas. Popularmente conhecida como macumbaria, e se feitas por quem entende, pode ser catastrófica. Por se tratar de um trabalho no campo material, este normalmente deixa rastro. Quando é feito sem manter uma parte na matéria, essa se diluirá com o tempo. O mesmo é praticamente impossível de ser descoberto pela vítima, que não consegue encontrar a origem do problema. Pode intuir ter algo errado, mas tendo poucas válvulas de escape, tendo como única comprovação um objeto material que está fora de seu alcance,
podendo dizer que não existe prova. Ao procurar por auxílio, tanto do âmbito religioso quanto pela medicina, esse não irá solucionar com facilidade, somente podendo ser feita a confirmação do mal feito através da espiritualidade. Sendo assim, não é possível desmanchar o mal inicial, podendo trabalhar medidas paliativas para enfraquecer a ligação energética, e raros casos dos quais consegue o rompimento total. É muito difícil encontrar médios com entendimento para desfazer esses trabalhos. Médios com pouco estudo, ou religiões que não se aprofundam no estudo do mesmo, não podem fazer quase nada a respeito desses casos. A espiritualidade sabe o que está ocorrendo, mas praticamente se torna nulo um socorro direcionado para o problema. Quando é feito um trabalho assim, ele deixa sua marca, e médios com visão espiritual podem visualizar o problema. Contudo, por uma questão de crença e falta de conhecimento, apesar da pessoa saber que algo está errado, não consegue entender sua origem. Apesar de mentores procurarem orientar, o médium não capta a mensagem, pois não crê que o mesmo seja real. Restando aquele que sofre com o roubo da vitalidade, trabalhar na elevação de padrão vibratório e evolução espiritual, ainda assim em meio a muitas dificuldades. Não sendo fácil se afastar das energias densas e dos problemas que podem ocorrer, sempre sendo atacado, em muitos casos levando a desequilíbrios mentais, tirando a saúde do corpo físico e até mesmo a vida. Sem contar que no meio social, esse irá receber muitas críticas, pois os que estão de fora culpam a pessoa por ela não conseguir se reerguer, quando na verdade, o que foi feito tem justamente esse intuito: não permitir que a pessoa se reerga. A seguir, deixarei alguns exemplos bíblicos dos quais provam a existência de tais trabalhos. Esses foram realizados por profetas e também por Cristo. Lógico que nos casos a seguir, os mesmos não foram feitos por utilização de magia negra, e sim para que profecias fossem cumpridas, ou até mesmo para que a cura fosse realizada. Assim é com todas as coisas do universo. É necessário aprender a diferenciar o que é bom daquilo que é mal, pois a mesma energia que tem o poder em criar algo belo é a mesma que tem o poder em trazer o caos e a destruição, deixando claro que o efeito de tais atos terá um resultado baseado no intento inicial, independente de ser pensado e criado no material ou no espiritual. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lama com a saliva, aplicou-a sobre os olhos do cego e lhe disse: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo claro. João, capítulo 9, versículo 6. No caso, esse cego era assim de nascença. Utilizando de elementos materiais, Jesus pôde o curar, provando que existem os casos que precisam ser resolvidos na matéria, assim como aqueles que são de ordem espiritual. Quando a origem do problema não é de fundo espiritual, somente elementos materiais poderão trazer a cura. Por isso, a necessidade de cada situação será analisada separadamente. Em sua grande maioria, as curas que Jesus realizou, o problema era de origem espiritual, e somente com a palavra e a fé ocorria a cura. Esse caso existiu para nos mostrar os detalhes que existem e as sutis diferenças existentes no mundo. No caso, esse homem já havia nascido cego, pois o problema dele vinha de outra vida. Em Jeremias, capítulo 43, versículo de 8 a 10, encontramos uma ordem direta de Deus para que o profeta agisse, criando uma duplicata material de algo que já havia sido decidido no mundo espiritual. Dessa forma, não seria possível escapar à concretização do mesmo. A palavra de Yahvé foi dirigida a Jeremias em Táfnis, nestes termos: toma em tuas mãos algumas pedras grandes, e na presença dos judeus, enterras, no cimento do terraço que se encontra à entrada da casa do faraó em Táfnis. Depois lhes dirás: assim disse Yahvé dos exércitos, Deus de Israel: eis que mandarei buscar Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Ele instalará seu trono sobre estas pedras, que enterrei, e estenderá sobre elas seu dossel. Ele virá e ferirá a terra do Egito. No livro de Ezequiel, capítulo 4, versículo de 1 a 8, também encontramos uma passagem semelhante, uma profecia que, fazendo a duplicata na matéria, não poderia ser revogada, ao menos que por ordem do próprio Criador. Mas tu, filho do homem, toma um tijolo, coloca-o na tua frente e grava nele uma cidade, a saber, Jerusalém. Põe cerco a ela, constrói contra ela trincheiras, levanta um aterro, forma um acampamento e rodeia-a de arietes. Em seguida, toma uma panela de ferro, fazendo dela uma muralha de ferro, entre ti e a cidade.
Depois, fixa o teu olhar sobre ela e ela ficará cercada. Com efeito, tu a terás cercado. Isto será um sinal para a casa de Israel. Deita-te sobre o teu lado esquerdo e toma sobre ti a falta da casa de Israel, durante todos os dias em que ficares deitado sobre o teu lado. Eu mesmo indiquei os anos da sua falta, de acordo com os dias, isto é, 390 dias em que carregarás a culpa da casa de Israel. Ao terminá-los, tornarás a deitar-te, mas agora sobre o teu lado direito, carregando a falta da casa de Judá, por 40 dias, como te indiquei, isto é, um dia para cada ano. Em seguida, fixa o teu olhar sobre o cerco de Jerusalém. Erguerás o teu braço descoberto e profetizarás contra ela. Eis que te atei com cordas, de modo que não possas voltar-te de um lado para o outro, até cumprirdes os dias da tua reclusão. Essas passagens nos dão o entendimento que sim, essas obras são reais. Contudo, assim como segundo a Bíblia é provado a veracidade, as mesmas são condenáveis se utilizadas para o mal. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, encontramos a condenação para aqueles que insistem em obras que são prejudiciais ao próximo. Quanto aos covardes, porém, e aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos impúdicos, aos magos, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua porção se encontra no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quando é dito na Bíblia sobre segunda morte, está se referindo ao expurgo planetário, onde a alma sofrerá novamente ao se ver reduzida à transformação, que perderá muito de suas conquistas, tendo de reiniciar todo o percurso de evolução em outro planeta. Contudo, em Atos, capítulo 8, versículo 9 a 13, existe a comprovação que enquanto vivemos, não é tarde para o arrependimento e mudança de atitudes. Ora, vivia há tempo, na cidade, um homem chamado Simão, o qual, praticando a magia, excitava a admiração do povo de Samaria e pretendia ser alguém importante. Todos, do menor ao maior, lhe davam atenção, dizendo: este homem é o poder de Deus, que se chama o Grande. Davam-lhe atenção porque ele, por muito tempo, os fascinara com suas artes mágicas. Quando, porém, acreditaram em Filipe, que lhes anunciara a boa nova do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, homens e mulheres faziam-se batizar. O próprio Simão também acreditou, e tendo recebido o batismo, estava constantemente com Filipe, admirando-se ao observar os sinais e grandes atos de poder que se realizavam. Perante o mundo, foi entregue coisas boas, da parte de Deus. Contudo, por falta de cautela, o ser humano transforma o que é bom em dor. Por saber das maldades que já existiam no passado e nas que se fazem presente nos dias atuais, Deus nos alertou sobre tantas coisas das quais não deveríamos fazer para não cairmos nas garras da morte. Aos que são reféns de obras, que partem do oculto ao mundo visível, quanto aos que são do material para o invisível, Deus está mostrando que a fé pode salvar. Aqueles que agem com falta de cautela, ele deixa bem claro para se arrependerem dos pecados, para que não venha a perecer. É importante compreender que o pensamento é uma das maiores dádivas que Deus nos entregou. Com ele, podemos mudar toda a nossa realidade e de pessoas que estão próximas. Assim como podemos pôr tudo a perder, dependendo de qual caminho escolher seguir. Fazer o que é correto nem sempre é fácil. Cristo já nos disse: pegue a sua cruz e me siga, sabendo não ser uma trajetória fácil. Mas se ele pede que o sigamos, é porque ele estará à frente, a facilitar o entendimento e mostrar os perigos que teremos de enfrentar. Todavia, não pensem que por estar no caminho de Cristo, tudo o que desejar irá se materializar no plano físico. Por vezes, você deseja algo bom, iniciará o trabalho nessa vida e somente verá a concretização em uma próxima. Muitos dos quais, nos dias atuais são tidos como gênios, passaram pela vida em dificuldade e sem reconhecimento. Somente séculos após o desencarne, os outros conseguiram compreender o que para ele era tão óbvio. Por vezes, a obra de uma vida toda passará no anonimato, mas isso não quer dizer que seu espírito não a contemplou. É importante que você viva e crie coisas boas, sempre se lembrando que a recompensa não é deste mundo. Alimente seus pensamentos com coisas saudáveis. Se cerque daquilo que traz edificação à alma, creia e o milagre sempre acontecerá, da forma como Deus e a espiritualidade amiga achar de maior conveniência, para o seu crescimento como ser vivente, e não como alguém material. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para receber mais vídeos como este. Obrigada por ficar até aqui. Até o próximo.